Vamos lá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, eu vejo pessoas lutando pelo seu Deus. Quando alguém fala mal do seu Deus, elas pegam e ficam defendendo o seu Deus. Como é visto essas pessoas pelo espiritual? Muito bem. Muito bem. Como é visto? Então vamos lá. Defender Deus. Muito bem. Meus queridos, nós temos que entender o que é Deus. O que é Deus para você? Então vamos lá. Deus, ele é o quê? Vamos ver isso aqui, tá? Deus seria o quê? Um ser poderoso. Um ser onipotente, onisciente, um ser sobrenatural. Um ser que tem um rei, de tantas coisas que ele tem com ele ali. Então vamos só usar isso aqui, porque senão a gente não consegue fazer as questões. Vamos lá, defender. Vamos lá, defender. Deus, um ser todo-poderoso. Deus onipresente, onisciente e onipresente, né? Onipotente, onisciente e onipresente. Então você tem um Deus que está em todos os lugares, um Deus que sabe de tudo e um Deus que tem um maior poder que todo mundo. Se Deus pegar e der uma ordem aqui hoje no planeta e falar que ceife 1/3 de todos os seres vivos dessa terra, meu querido, é ele abrir a boca, isso aqui, o planeta tremer e arrebentar tudo. Tamanha força de Deus. Ponto. Certo? Não tem com que ficar remoendo sobre isso daí. Agora, tem uma situação que é o seguinte: alguém que é todo poderoso, que tem forças sobrenaturais e é tipo de um rei, ele tem um exército. Então Deus tem um exército. E o exército dele são exércitos de anjos e arcanjos. Nossa Senhora! Então nós temos um Deus que é poderosíssimo, um Deus que, se ele abrir a boca, ele destrói tudo. Olha, só para você ter uma ideia do poder de um anjo, ele tem um exército de anjos. Então, dois anjos foram suficientes para destruir Sodoma e Gomorra. Nossa, olha só, como é que pode, né? Muito bem, 2 anjinhos foi suficiente para fazer uma destruição total. Aí chega alguém que chega para você e fala assim, o seu Deus não vale nada, o seu Deus não presta para nada, o seu Deus é uma porcaria, não sei o que lá. Se fala isso para alguém que não tem uma certa evolução espiritual, ela vai ficar sentida e vai tentar defender o seu Deus. Porque o meu Deus é melhor, você está seguindo o Deus errado, porque o meu é melhor, que o seu é melhor, porque eu não sei o quê. Que a gente vê muito disso daí, certo? Nas religiões, certo? Que o meu Deus é melhor, que a minha forma de fazer é melhor, que a outra forma é melhor, que a dele que não sei o quê, e assim vai puxando. Ok, isso aí são coisas do jacaré que está dentro de cada um. A questão é o seguinte: quando você faz isso, automaticamente, quando você começa a defender Deus, automaticamente mostra a fraqueza do seu Deus. Porque se o seu Deus precisa de que você, ser humano, lute por ele, significa que o seu Deus é um pé rapado que não tem para onde ir, porque eu acabo dentro de um negócio desse. Aonde com Deus todo-poderoso vai precisar de uma ajuda de uma formiga? Não tem da onde, não tem lógica isso. Ah, então eu vou ficar defendendo, mas vou deixar as pessoas falar mal do meu Deus? E daí? Pode falar mal à vontade. Não tem gente que fica falando assim, você é doido, professor, você não sei o quê. O cara falando não sei o quê, o cara não sabe o que ele está falando. Vocês não têm noção. Todo dia aparece um filho do Satanás entrando no canal e falando um monte de abobrinha. Mas fala um monte. O que acontece? Pode falar à vontade, o problema é teu. Se você tem coisa melhor, lindo, maravilhoso, segue sozinho, não queira me levar. Eu não quero que você fique no mesmo lugar que eu. Porque no lugar que eu vou, as pessoas têm respeito uma pelas outras. Ignorância, intolerância, eu não quero saber. Fica com o seu céu que eu vou pro meu céu.
Mas professor, todos são irmãos, que todos não sei o que. Sim, eu amo tanto meu irmão, só que eu não posso tolerar alguém levando maldade e coisas podres e trevosas para o céu. Graças a Deus, Deus separa os bons dos maus. Graças a Deus, Deus coloca portões nos céus. Não deixa qualquer demônio entrar nos céus. Agora, se Deus coloca portões nos céus, eu não vou colocar portões na minha vida, eu não vou colocar portões nas minhas crenças e tudo mais? Meus queridos, eu não faço isso que eu faço, eu não passo instruções para vocês para convencer vocês a me seguirem. Não, muito pelo contrário, eu falo o que para vocês? Sempre falei, vão em outras religiões, conheçam outras culturas, conheçam outras coisas, porque isso vai facilitar vocês saberem o que é certo e o que é errado. Porque se você só conhecer a mim, só seguir o universalismo, você não vai conseguir saber o que é, o que não é. Você precisa de mais alimentos, você precisa de mais referências, mais conhecimento. Porque quanto mais você tiver de comparativos, mais você vai conseguir evoluir, mais você vai conseguir aprender. Simples assim, certo? Então o que acontece? Quando as pessoas começam a defender Deus, significa que o Deus e a crença dessa pessoa... Deixa eu ver se a pergunta é essa. Como é visto as pessoas que defendem seu Deus? É visto como uma pessoa sem fé na força de Deus. O espiritual fala, é uma pessoa sem fé. Agora, você ser submisso e falar amém para as coisas também não, porque Deus também ensinou como é que nós temos que enfrentar as pessoas. Então, se alguém vem e fala um monte de abobrinha, você tem que pegar e fazer uma oração pedindo para que Deus faça a devida justiça. Eu quero a justiça divina, disso. Oh, amém. Eu quero a justiça de vida, nesse aqui, nesse outro. Amém. Então é assim que tem que funcionar. As pessoas têm que entender isso. As pessoas têm que estar conscientes disso. Nem mais, nem menos. Isso tem que ser algo intrínseco. Ok? Muito bem. Agora, essa questão de defender o seu Deus, agora nós vamos pegar e vamos, em vez de defender Deus, vamos pegar e defender religião. Tá? Vamos passar para uma parte de crença, de defender sua religião. Quando você defende a sua religião, significa que você não permite que pessoas tragam coisas diferentes para você. Ou seja, vamos lá. Mas professor, você faz a mesma coisa. Não, não faço a mesma coisa. Presta atenção. Vamos lá. Primeiro, eu não tenho religião, eu tenho uma filosofia. E qual é a filosofia? Eu trago coisas para vocês e não verdades. Eu não levo verdade absoluta para ninguém. Eu trago possibilidades e estimulo com que cada um, na sua individualidade, faça o seu exercício de estudar e aprimorar o que aquilo é, se é verdade ou não. Se for verdade, entra dentro de si. Se não for verdade, entra por aqui e sai por aqui. Simples assim. Eu estimulo isso nas pessoas. Por quê? Porque a verdade está dentro de nós. E está mesmo. A Bíblia disse isso e é uma verdade. A verdade está dentro de nós. Agora, quando eu crio uma religião, eu, líder, coloco travas. Eu falo, não, a verdade é o que eu passar para vós e não o que você achar que é. Quando fazem isso, essas pessoas têm uma tendência de criar um Deus mais poderoso. Porque o que faz uma religião ser melhor ou pior do que outra é o poder do seu Deus. O meu Deus é mais poderoso. O meu Deus é não sei o quê. Porque o meu Deus é não sei o que lá. Porque só vai para o céu quem seguiu o meu Jesus. Porque se você seguir o Jesus da outra religião, você não vai. Porque tem que ser esse aqui, porque tem que ser... e os outros tudo não presta então. Esse é um grande problema. Agora, defender Deus, se você está num ponto onde a sua religião tem que defender, tem que ter gente para ficar defendendo ela, eu vou falar uma coisa para você, no mínimo, ela está manca. Ela está com algum problema muito sério, porque o Deus seu que você está seguindo é muito fraquinho.
Porque o meu Deus, ele não precisa de defesa. Ele conhece os filhos que tem, ele que criou todo mundo, todos os seres humanos. Então ele sabe que aquele lá é uma criancinha, está falando o que está falando, porque é uma criancinha recém-nascida espiritualmente. E o outro, que é um pouquinho mais adulto, tem que ajudar a outra, e assim por diante. Então, meus queridos, não existe essa questão de, como é vista, defender Deus e trollar. Cada um faz o que quer. Se você acha que Deus precisa de defesa, tá bom, é porque você não conseguiu enxergar a grandeza do seu. Tá bom, tá válido, isso tem funcionabilidade. Só que, graças a Deus, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso nem me defender. Por quê? Vou me defender do quê? De aprender? De experiências? Não tem lógica. Meus queridos, jamais é verdade absoluta. Só estou dando um prisma. Que Deus abençoe. Namastê. Gostou? Compartilhe o vídeo para mais pessoas terem acesso. E não esqueça do joinha, porque ajuda bastante. Deus abençoe.